E aí nós vamos abrir com essa palavra, ou desculpa, essa frase que nós estávamos estudando, né? Olha o chamado de Eusébio. Vamos prestar atenção no que o Eusébio está nos falando. Senhores e senhoras, entendam que o Eusébio não está falando para um público distante, para alguém que vocês não conhecem, para um leitor que simplesmente pegou a obra e está folheando a obra. Não. Eusébio está falando para nós. Entendam que o Ascan já falou isso várias vezes. A maioria de nós que está aqui hoje, a maioria de nós, estávamos presentes nessa preleção, né? Alguns recém-encarnados, outros desencarnados, outros voltando da reencarnação, mas nós estávamos presentes. Então, essas palavras, elas foram dirigidas diretamente para nós. E é por isso que o estudo dessa obra, em detrimento de outras obras tão importantes de André Luiz, tem um significado especial para a Fraternidade Estrela Guia. Porque nós estávamos lá sendo preparados para o que viria, né? Então, olha o que ele nos diz. Vanguardeiros da fé viva. O que é vanguarda? Vanguarda é quem está à frente, né? É quem abre o caminho, é quem está na ponta. Então, vanguardeiros da fé viva significa, porque, fé viva, ele não falou fé cega. Ele trouxe uma expressão que é a expressão da atualidade, a fé raciocinada, a fé viva, a fé desmistificada. Então, o que nós somos? Nós somos guardiões, nós estamos na vanguarda da fé viva, né? Por mais que Kardec tenha falado na fé raciocinada, poucos entenderam. Poucos entenderam a fé raciocinada. Ah, tá, eu tenho que ter fé, eu tenho que raciocinar sobre a minha fé, questionar o porquê e tal. E ficou nisso, não é isso. A fé viva é essa fé raciocinada que eu estou no olho do furacão, prestem atenção, eu estou no olho do furacão, eu estou no meio da tempestade e eu confio no meu mestre. Eu confio no meu Cristo. Eu confio naquele guardião que está à minha frente me levando. E eu deixo as coisas acontecerem, né? Aqui não estou falando de inércia, de deixar as coisas acontecer por inércia, não. Mas de eu não me apavorar diante das tempestades. Nós tivemos uma tempestade terrível aqui em Uberaba, agora no finalzinho da tarde. Olha, teve alagamento, carros, os bombeiros tiveram que salvar pessoas dentro de carros, vocês imaginam? Árvores caíram por várias partes, e aqui em frente à minha casa, a árvore envergava, eu até filmei. A árvore estava envergando, eu falei para a Luísa, ela não vai suportar. Ela não vai suportar. Né? E aí eu fiquei olhando para aquela árvore e eu fiquei pensando na luta daquele elfo, daquele elemental, desculpa, né? Que é o dono daquela árvore, porque cada árvore tem o seu elemental, né? E eu fiquei pensando na luta dele para se manter de pé, recebendo o vento como sendo algo inevitável. Olha o que a árvore fazia. O vento uivava e levava para um lado, ela envergava os seus galhos para aquele lado para que o vento pudesse passar por ela. O vento mudava de direção, ela acompanhava o vento e ela não se quebrou. Né?
Então, os vanguardeiros da fé viva são esses trabalhadores que estão ali de pé. Porque olha para trás de vocês. Emmanuel diz que nós temos mais ou menos 10 pessoas sob a nossa ascensão moral. Ou seja, em torno de nós gravita em torno de 20 espíritos. Mas desses 20 espíritos, 10 estão sob a nossa ascensão moral. Ou seja, tem uma influência direta da nossa personalidade. Pode contar aí mentalmente que vocês vão encontrar as 10 pessoas. Direto ou indiretamente, vocês vão encontrar essas 10 pessoas. Né? Então, preste atenção. Você é um vanguardeiro da fé viva para essas 20 pessoas, especialmente para essas 10, que eventualmente nem têm fé. Nem tem fé. É você que é o referencial de fé para essas pessoas que estão sob a sua ascensão, que orbitam à sua volta. Né? Então, a nossa responsabilidade de ser um vanguardeiro da fé é algo muito grande, senhores. É algo muito grande, porque você vê, a humanidade de hoje, ela é uma humanidade cega, ela é uma humanidade surda, ela é uma humanidade perdida no turbilhão de distrações que lhes são oferecidas diariamente, o tempo todo. Distrações. Então, é uma humanidade que, embora seja inteligente, ela não é pensante. Vocês concordam comigo? Não é uma humanidade pensante, é uma humanidade que aceita um número muito grande de informações, mas que tem uma bagagem muito pequena de conhecimento. É diferente, né? Então, os meios eletrônicos, a internet, ela te traz muitas informações transvestidas de conhecimento. Porque você vai lá no pesquisador, digita um tema e cai, né, uma nuvem de informações para você sobre aquele tema. Isso não é conhecimento. O conhecimento é a informação vivenciada e transformada em sabedoria. E o que é a sabedoria? É quando você consegue introjetar a informação de maneira que você não precisa ler mais sobre aquele assunto, porque ele já está em você. Ele foi introjetado. Você pode ler para buscar subsídios, buscar acréscimos, buscar um detalhe que te passou desapercebido, mas ele está lá dentro de você. Ele foi introjetado. Ele se tornou cultura. Ele se tornou sabedoria. E aí é a grande diferença entre os poucos, os despertos, que pensam, que raciocinam, que optam pelo livro físico, porque o livro físico ele é materializado, ele te dá muito mais condição de apreender sua atenção. Daquela outra turba, que são os seres inteligentes não pensantes, que se levam, que se distraem, que se ocupam com coisas banais, a banalidade. Então, olhe o calendário do distraído. Verão, para o distraído, é férias. Tem que ter as férias de verão. Tem que ter aquela badalação do verão, né? Então, ele vai para qualquer tipo de litoral, ele quer se embebedar, ele quer ouvir músicas que não são as músicas que ele ouve naturalmente. Então, ele deixa de ser o trabalhador
né, das outras 3 estações, ele deixa de ser o filho, ele é aquele momento alguém que quer distrair-se mais do que ele já se distrai, né? Aí você tem o inverno, tem as distrações do inverno, tem as distrações do outono, tem as distrações da primavera, né? E o humano da Terra, ele vive numa realidade totalmente fictícia, né? A atividade laboral deste homem distraído, ela é meramente usada para se obter um numerário no final de um período, para usar esse numerário para alguma coisa além da sobrevivência, que lhe traga prazer material, né? O prazer, eu não sou contra as férias, o lazer, obviamente, porque todos têm direito e é merecido, no plano etéreo se tem esse tipo de atividade, de descanso do espírito. Vai para a praia, é uma beleza, vai para o campo, é uma maravilha, vai para as matas, que ótimo. A intenção não é essa. Se você precisa do descanso, tenha um descanso consciente. Um descanso consciente. Aí, o que as pessoas fazem? Elas não se desligam, elas não vivem presentemente aquele momento, né? Elas vão para aquela atividade, estão ali tomando a sua bebida alcoólica, estão ali ouvindo aquelas músicas que ela escolheu ouvir naquele momento, mas a sua cabeça está em outras atividades. Tanto é que você vai hoje numa praia, e em vez de você ver as pessoas na atividade inerente a uma praia, o que você vê? Me diga o que você vê. Você vê pessoas sentadas com um aparelho na sua frente. E o interessante de ir para a praia não é estar consciente na água do mar, sentindo Iemanjá te envolver, recebendo aquela brisa marinha, não. É fazer uma foto para mostrar para a sociedade. Então, não é um vanguardeiro, jamais. Então, quem você é? Você tem que ser vanguardeiro desse. Você é responsável por esse. Porque você é um multiplicador. Você é um multiplicador. E não tem como voltar atrás. Você pode até sair desse grupo, você continuará sendo um multiplicador. Porque você foi desperto, não tem mais como voltar atrás. Né? Então, olha só, não obstante todas as dificuldades, todos os percalços que vocês defrontam todos os dias, que vocês enfrentam todos os dias, as dificuldades financeiras, os problemas de relacionamento dentro do lar, os problemas de vícios com filhos, com sobrinhos, com netos, os problemas inerentes a trabalho, não importa. Vocês enfrentam percalços todos os dias. Por quê? Porque vocês estão imersos no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque vocês têm muitas expiações a serem resgatadas. Por quê? Porque vocês também têm provas a serem superadas para passar para a etapa superior. Uma boa notícia, vocês têm obtido boas notas em suas provas. Estão com ótima média nas suas provas. Expiações. Nós estamos lutando, né? Com a reforma íntima. Essa reforma íntima, ela ainda está muito aquém. Mas, então, independente de todas essas dificuldades, de todos esses percalços, o Cristo e os seus assessores, os seus mensageiros,
exigem de vocês uma cabal demonstração de que vocês estão certos, vocês acreditam na espiritualidade, no poder divino, no mundo etéreo, nas dimensões além dessa sua. Entenderam essa frase? E é isso que a gente vê em vocês. Vocês têm fé, né? Nós podemos dar inúmeros testemunhos aqui do grupo, né? Pessoas que perderam entes queridos e não perderam a fé, ainda que esperasse que pudesse ser revertido no último momento, mas estava escrito, maktub. Não tinha como voltar atrás. Já era parte, né? Pessoas como outras pessoas que estavam, né, em UTI e tudo mais, e não perderam a fé. Durante a pandemia, os hospitais abarrotados de enfermos entubados, e as pessoas desse grupo não perderam a fé. Né? Então, usando as palavras de Eusébio e as tomando para mim, em relação a esse conhecimento que nós estamos passando a vocês, o plano superior, esse comando, vocês lembram quando nós falamos do colegiado diretor do Sistema Solar, do 72, do Conselho do 72, vocês lembram disso? Né? Este conselho, que trabalha diretamente ligado ao Cristo cósmico, esse plano superior, ele não se interessa pelos milhares, tá, de devotos de fé cega que ficam esperando um paraíso beatífico. E vocês conhecem muitos. Pessoas que lhes são muito queridas, pessoas que lhes são muito amadas, mas que estão dentro desse quesito. E mais, por isso que eu sempre falei isso, eu sempre fui totalmente contra a conversão à força. Obrigado, sabe? Você converter, não, cada um tem o seu momento. Mas é isso, devotos famintos. Quem aqui nunca se deparou com algum irmão de alguma seita evangélica dizendo que eles, né, que chegaria o dia em que eles ascenderiam aos céus, né? Como se fossem abduzidos, né? Que Jesus recolheria toda a igreja. Quem nunca ouviu isso? É uma fé cega. Fazendo um exame de consciência, será que essa pessoa, fazendo um exame de consciência com responsabilidade, será que ela se julgaria apta, né, a ser recolhida? Eles usam uma outra expressão, né? A ser abduzida, a ser levada para o reino de Deus. Reino de Deus é outra expressão que eles não entendem. Então, eles falam em céu, né? Jesus vai vir em toda a sua glória, cercado de anjos, sentado em seu trono, entre as nuvens. Eu vejo claramente uma descrição de uma nave aí, né? E de lá ele julgaria os vivos e os mortos. Para quem não sabe, esse julgamento é um auto-julgamento e que já está sendo feito há muito tempo. Obrigada, Isaura. É arrebatados. O meu canal não sabia essa palavra. Né? Arrebatados. Então, esses devotos famintos, querendo um céu onde eles vão ficar na inércia.
em adoração. Ora, senhores, presta atenção. Deus quer uma humanidade inteira ajoelhada, de mãos postas, adorando Ele? Isso é fé cega. E a fé raciocinada? Deus quer uma humanidade inteira reconhecendo o seu poder através do trabalho ao próximo. E é assim mesmo, fazendo um trabalho para si, porque quando você está trabalhando para o próximo, você está trabalhando para si. Então, ele não quer uma multidão de devotos famintos dentro de um paraíso obsoleto, né? Campos cheios de flores, perfumados, e todos ali em estado de inércia, só em adoração. Aí a pergunta que Eusébio faz, né? Admitiríeis, porventura, a vossa permanência na crosta planetária sem uma finalidade específica? Por que você nasceu? Aqueles que não acreditam em reencarnação, essa é a sua primeira encarnação, já que você não acredita em reencarnação. Esta é a sua primeira encarnação. Por que você nasceu com defeito físico? Por que você nasceu com problemas mentais? Por que você nasceu portador de determinadas enfermidades? Uai, se é a sua primeira encarnação, você não tem karmas. Concordam comigo? É a sua primeira encarnação, você deveria vir puro, limpo, como os cães. Os cães não têm karma. Eles não precisam sofrer. Eles não têm karma para expiar. Ah, mas ele foi um lobo mau. Não, não tem nada disso. Isso é só história para as crianças na evangelização. Ele nasceu, ele foi transformado em vários animais. Ele é um cão, ele não tem karma. Ele está aprendendo. Né? Então, quem não acredita em reencarnação, a sua teoria já cai por aí. Por que você está passando por isso, meu irmão? Por que você casou com uma pessoa que te despreza, que te trai, que te magoa, e ainda assim você quer ficar do lado dessa pessoa, se você não tem vínculo anterior com ela, porque você nunca reencarnou? Né? Então, Eusébio nos diz que se até a erva, que é fraquinha, que é molinha, ela vai produzir consoante os objetivos superiores, se até a erva, lembra lá da parábola, olhai os lírios do campo? Né? Se até as ervas, elas obedecem a um plano superior, o que a gente vai falar da magnificência da inteligência humana? Essa máquina maravilhosa. Porque aqui na Terra diz uma verdade que não é muito verdade. Disse aqui na Terra que o homem não conhece 10% da capacidade cerebral. Não é isso que a sua ciência fala? 2% ele não conhece. Ele acha que é 10%, não é 2%. O seu cérebro é uma máquina projetada para coisas incríveis. Vocês têm 3 cérebros, vocês vão aprender isso. Um aqui, outro no coração e outro no intestino. São 3 tipos de cérebro, cada um com as suas funções específicas. Né? Um para raciocinar, um para sentir e outro para cuidar das funções fisiológicas. Olha que maravilha! E agora que vocês estão descobrindo os outros 2, que vocês achavam que eram meros órgãos. Né? Então, existem capacidades incríveis dentro do seu cérebro que você ainda não descobriu. Então, o que o homem faz? Ele cria um robô, ele cria uma máquina e implanta na máquina
uma capacidade que ele tem. Ele externaliza isso. Em vez de ele exercitar isso internamente, ele externaliza isso na construção de um objeto que vai fazer aquilo que ele está pensando. Não é isso? Então, veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês bem atual. Vocês construíram um equipamento, um robô, que você dá ordens a ele, você conversa com ele, ele faz tudo que você manda, né? Então, você diz para ele, liga a televisão, ele liga, desliga a televisão e desliga. Liga a televisão, vai para o canal tal, põe a música tal, abra a geladeira e me fale o que tem dentro. Ligue o micro-ondas a tal hora, põe a roupa para bater, e ele vai fazer. É o aparelho que vocês têm, aí que está muito na moda, vocês devem ter versões mais simples, mas que já possuem versões muito adiantadas. Vocês imaginem esse aparelho dentro, acoplado àquilo que vocês chamam de impressora 3D, que as de vocês ainda está muito aquém das nossas, muito, muito, muito aquém das nossas. Você imagine você você pensou num sanduíche e esta máquina vai materializar o sanduíche na sua frente. Um sanduíche que você come. Só que você tem ali a máquina 3D, a impressora 3D, acoplada a esse aparelho, que vocês chamam de Lexa, não é? Esse aparelho vai ser o tradutor da sua fala para a impressora. Só que nós temos esse Lexa dentro de nós. Nós sabemos, através da mente, num exercício de condução do pensamento, dar comandos a tudo que nós queremos. Vou dar uma ilustração para vocês muito, muito simples. No filme que vocês... Eu gosto muito de trazer essas coisas do filme. O Ghost, que é um filme mais antigo. Então, vamos falar espírito. Um espírito ensina a outro espírito como dar comandos através do pensamento para que os objetos se movessem, ou cumprissem com a sua vontade, não é isso? Essa é a base. Então, imagine o seguinte, a nossa impressora 3D, ela é feita de uma constituição molecular. No momento, eu estou dando uma explicação muito simplória. No momento em que eu penso, eu estou numa nave lá próxima do Sol. E no momento em que eu penso em materializar a minha nave aqui, para que o meu canal possa avistá-la, eu pensei lá. E a impressora 3D transformou, materializou ela aqui. É o que nós chamamos de sondas ufológicas, não são as naves físicas. Materializou ela aqui. De que forma, se não tem nenhuma impressora? Eu tenho o poder mental de rearranjar os átomos, de maneira que eles possam materializar o meu pensamento. Entenderam? Então, olha que maravilha. O que dizer dessa magnífica inteligência do homem? Específico aqui do homem encarnado, que está aqui na Terra. Né? Que não há que esperar da razão iluminada pela fé. A gente pode esperar tudo. A
A razão iluminada pela fé, ela pode esperar coisas maravilhosas, aquilo que vocês chamam de milagres, de transformações instantâneas da realidade. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu pensamento, entender o que eu estou falando? Né? Então, veja bem, nós vamos receber tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para nada. Para morrer e ir para o inferno ou ir para o céu, para o paraíso e continuar lá em adoração. Não, mas eu tenho fé em Deus, eu preciso adorar a Deus, eu preciso glorificar a Deus. Não! Se glorifica a Deus, se adora a Deus através da ação, do trabalho. Né? É isso. Então, teríamos o aljofor de tais bênçãos para fortalecer apenas nosso propósito egoístico? De alcançar o céu sem escalas? Escalas preparatórias. Sem atividades purificadoras? O que são essas atividades purificadoras? Trabalho. Senhores, vocês vão entender muitas coisas daqui para frente, muitas coisas que vocês ainda não entendem, que são incógnitas, apesar da gente falar, porque eu sei, as palavras, muitas vezes, elas não conseguem desenhar dentro da mente de vocês o que eu estou querendo passar, dada a limitação individual de cada um. Mas daqui para frente vocês vão entender muitas coisas. Eu digo a vocês, eu sou um mensageiro do Cristo. Isso parece muito amplo. Muito amplo. Eu sou um mensageiro do Cristo. Né? Pois bem, quantos mensageiros o Cristo tem? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, são 72 do conselho. O Cristo é um dos conselhos. Quantos mensageiros o Cristo tem? Em quantos mundos ele é Cristo? Né? Então, parece muito amplo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu alcancei um grau na escala ascensional, aquela que vocês chamam assim. Aquela entidade é uma entidade que emana luz. Então, se vocês conhecem vários. Um Bezerra de Menezes, uma Teresa de Calcutá, uma Dulce, vários. Aquela entidade emana luz. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, não vou trabalhar mais. Agora eu vou ficar na inércia, em estado beatífico. O que ia acontecer comigo? O que ia acontecer comigo? Em poucos milênios, os senhores teriam me ultrapassado. Não que isso seja uma disputa, mas só para entender a dinâmica. A partir do momento em que nós nos reconhecemos como seres eternos, a partir do momento em que nós nos reconhecemos como seres eternos, acabou. Nós não paramos mais. Por quê? Porque nós temos a eternidade pela frente. Nós temos que desbravar a eternidade. Nós mal desbravamos o sistema de Capela, nós mal conhecemos o sistema solar. Está claro para vocês até aqui? Né? Então, vocês são os vanguardeiros da fé viva. E, como tal, vocês também são os trabalhadores da última hora. E olha que interessante, que coisa mais lógica de pensarmos. O Cristo proferiu
essa parábola há 2000 anos atrás. Há 2000 anos. Ele vem e traz essa parábola dos trabalhadores da última hora. Ela é pueril, né? Ela é tão pueril, nós vamos ver aqui alguns trechos, mas o que ele estava preparando naquele momento? Que vocês estavam lá, que eu disse que vocês estavam. Olha os viajores. O que ele estava preparando? Na verdade, aquela parábola é para agora, a última hora. Nós estamos encerrando um ciclo de 5.126 anos. Alguns falam 5.122, outros falam 5.125. Encerra-se um ciclo, começa outro. E todos estão convidados a trabalhar nessa grandiosíssima obra, independente do momento em que aceitou o convite, porque alguns podem ter aceitado o convite há 2000 anos, como Chico Xavier, por exemplo. Outros estão aceitando o convite só agora. E aí, o Chico Xavier vai receber mais, um prêmio maior do que quem está aceitando agora? Não. Ah, mas é injusto. Veja bem, vocês estão fazendo uma comparação de tempo. E o tempo só existe para vocês. Para Deus, não importa se uma das suas criaturas aceitou, se conscientizou, despertou há 5.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos, há 1.000 anos, ou se está despertando agora. Para ele, o importante é que a sua criatura desperte. E a recompensa? Né? A recompensa, como é que vai ficar? Vamos entender isso. Então, o homem sempre esteve chamado ao trabalho edificante, à prática do bem. Mas nem sempre ele respondeu com prontidão, com boa vontade. Tem aquele que nasceu escravo e que aceitou com humildade aquela condição, sem revolta. Tem aquele que nasceu escravo e se rebelou o tempo todo. Aquele que aceitou aquela condição, porque não tinha como sair dela, a não ser pela morte, não tinha como enfrentar os seus proprietários, não tinha como enfrentar o sistema daquela época, e ele cumpriu com a sua missão, sendo maltratado, sendo vilipendiado, o que fosse, ele aceitou até o seu último suspiro. E o rebelde reencarnou depois rebelde, reencarnou depois rebelde, reencarnou depois rebelde. Ele veio para o iluminismo com a oportunidade de se iluminar. E o que ele faz? Ele vai para a turba, derrubar a Bastilha e, enfim, tudo isso. Né? É um incentivador da guilhotina, ele continua rebelde. Aí chega agora, no século XXI, esse rebelde, ele acorda. Ele acorda, ele desperta. E ele começa a trabalhar pela sua reforma íntima, independente do tanto que ele tenha errado. Independente de todos os seus delitos. Ele desperta e ele começa a fazer a sua reforma íntima e ele vai ter o maior apoio espiritual, ele vai ter o maior incentivo. Ah, mas e os crimes dele? E os pecados dele? Tudo no momento certo. Aí você pergunta assim, por que um Emmanuel reencarna no ano de 2000 se ele não precisa mais de reencarnar? Será? Será? Será que não tem aí alguma vírgula do passado que precisa ser retificada, que precisa se tornar um ponto final? Só ele pode dizer. Então, ele vem em missão
mas aproveita essa missão para retificar alguma coisa que ficou mal escrita, maldita, né? Vocês estão entendendo? Então, não importa o tempo, porque você vai ter tempo para se retificar. O importante é você fazer essa reforma, é você dar o primeiro passo. Né? Por isso que esse chamado para o trabalho edificante, para a prática do bem, ele é incessante. Ele foi feito lá no tempo de Abrão, olha aí, Abrão foi chamado ao trabalho, né, do bem. Ele foi feito lá no tempo de Abrão, ele foi feito lá no tempo de Moisés, ele foi feito lá no tempo de Jesus, e ele continua sendo feito. Agora, nem sempre todos os homens que convivem com esses avatares, que conviveram com esses avatares, né, responderam imediatamente àquele chamado. Olha para vocês. Somente agora que vocês estão acordando. Somente agora. Então, eu ditei essa frase aqui para o meu canal e pedi para ela dar destaque. Prestem atenção. Somente através do trabalho, que é a ação. Aqui trabalho, a gente não está falando de trabalho profissional, não. Somente através do trabalho, que é a ação, é que o homem pode corresponder ao amor do seu Criador. Então, em vez de louvar, de adorar, de glorificar, trabalhe. Só assim que você estará correspondendo à confiança que ele tem em você, ao amor que ele tem por você. Foi e é pelo trabalho que a mônada divina, que é o princípio inteligente, passou de ser um átomo a um ser hominal. Essa mônada divina, esse átomo, que é o princípio inteligente, ele teve que se mover no fluido cósmico universal, ele teve que se mover pelos seus cílios, pelos seus meios possíveis, chocar-se com outro átomo, tornar-se uma molécula e ir agregando outras moléculas, tornar-se uma célula, uma ameba. E ele teve que se esforçar para se tornar o que ele é hoje. Ele foi criado simples e ignorante. E se ele não tivesse se esforçado, ele continuaria sendo simplesmente nada mais do que um átomo. Então, da mesma forma que esse princípio inteligente, ele se tornou o ser do reino hominal, da mesma forma será pelo trabalho que esse ser hominal, que esse homem se tornará também um ser angelical, um ser sagrado, um ser de luz. E aí, depende de mim? Depende de Maria? Depende do Cristo? Não. Depende de cada um. Todos nós colaboramos, mostramos, orientamos, encaminhamos. Mas o passo, quem pode dar é só vocês. Por quê? Porque vocês não vão dar um passo adiante. Vocês vão dar um passo para dentro. E aí, para dentro, é você com você. Tá claro, Eleusa? Tá claro, Ribamar? Perfeitamente. Então, a principal missão do homem, a sua principal meta, ainda que inconsciente, ainda que ele seja um agnóstico, ainda que ele seja um ateu, é evoluir. O ateu diria que ele quer o conhecimento, né? O espiritualista diria que ele quer a luz. Não importa a forma como cada um vai ver isso, a principal missão do homem é a sua evolução.
não é isso? Enquanto alguns estão ali grudados naquela corda da evolução espiritual, né? Outros postergam, adiam, demoram mais para poder começar a entender o processo, demoram mais para poder olhar para as coisas e falar assim, não é só isso, tem algo além, tem algo que transcende. Eles demoram mais. Mas quando chegar o momento deles, né, literalmente tirarem as vendas dos olhos, de começarem a entender tudo à sua volta, eles também serão recompensados. E é por isso que o senhor das vinhas, ele dá a mesma quantidade de moeda aos últimos do que deu para os primeiros. Diferente da parábola dos talentos, né? Não confundam a parábola dos talentos com a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Agora, mesmo aqueles que levam mais tempo, eles também são agraciados, eles também vão desfrutar desses benefícios, mas cada um no seu tempo. Ao meu ver, eu também ditei isso aqui para ela colocar, ao meu ver, eu vou explicando para ela e ela vai digitando numa rapidez, porque ela não quer esquecer o que eu vou digitando para ela. Mas quem vai falar sou eu. Mas eu entendo, né? Mas observem só. Os procrastinadores, né, essa palavra, eles perderam um tempo valioso, vocês concordam? Nessa progressão evolutiva. Porque a evolução, ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela é o tempo todo, ela está acontecendo. Quem adia esse compromisso com o seu próprio crescimento, ele está perdendo um precioso tempo, o tempo que é dele. Esse tempo é dele, ele está perdendo esse tempo. A gente vê alguns fatos muito interessantes. Eu vou dar um exemplo relacionado à Terra para vocês entenderem. Imaginem vocês um casal amantíssimo, um casal inseparável, um casal que é muito afinizado. Desencarna um dos cônjuges. O outro que fica sofre, chora e tudo mais. Chegou o tempo do segundo desencarnar. Ele desencarnou, foi recebido pelo cônjuge, mas passou alguns dias, o cônjuge chega para ele e fala, olha, eu tenho que me despedir de você, porque eu estou em outra esfera e eu preciso ir para a minha esfera, eu não posso ficar aqui com você. Eu vim aqui só para te receber. Mas como assim? A gente viveu junto até agora, a gente é inseparável, o que aconteceu? Por que eu não posso ir com você? Aí você vai analisar o que um fez com o seu chamado e o que o outro fez. Quantos e quantos casais eu observo, o casal vai junto para a igreja, vai junto para a missa, vai junto para o centro espírita, leem os mesmos livros, participam das mesmas tipo de eventos, mas um só vai porque o outro está indo, só vai para acompanhar. Ele não é um vanguardeiro da fé viva, ele é um companheiro do vanguardeiro. Entendem a diferença? E aí, os dois não estão na mesma escala evolutiva. E isso aqui na Terra não é visível, não é aparente, mas na dimensão extraterrena, isso fica evidente. Vocês entenderam? O azeite não consegue se misturar com a água. Um vai ficar de um lado, o outro vai ficar do outro. Né? Então, não tem como fugir disso. Não tem como escapar disso.
Tá claro até aqui? Né? Então, a parábola é essa aqui, ó. O reino dos céus. Ah, mas agora eu quero trabalhar isso aqui com vocês. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Pois bem, reino dos céus. Ai, como vocês já escutaram essa palavra, né? Reino dos céus. O que é um reino do céu, gente? O reino do céu é o estado de perfeição a que aspira toda criatura. Isso é o reino dos céus. Um estado de perfeição interior. Então, não é um lugar circunscrito no espaço-tempo. Não é. Não existe um reino do céu. Existem dimensões que são progressivamente mais evoluídas umas que as outras. Para o homem da Terra comum, a nave nosso lar é um paraíso. É um reino dos céus. E olha que ela está, né, circunscrita na zona umbralina. Né? Ela é imperfeita. Né? Então, não é um lugar circunscrito no tempo e espaço. É um estado de consciência a ser conquistado. Você quer ir para o reino dos céus? Conquiste, né, esse estado de consciência. E aí, é fácil de você identificar quem está no reino dos céus. Vamos falar do Chico. O Chico Xavier, quando ele morava em Pedro Leopoldo, ele teve uma proposta insidiosa do seu sobrinho, que queria que ele fosse parceiro em algumas atividades ilícitas, partindo do ponto de vista que cobrar pelos trabalhos, explorar financeiramente as suas atividades mediúnicas. E quando Chico se opôs, o que ele fez? Ele procurou os jornais, os principais jornais, como sobrinho do Chico, para caluniar o Chico. Vocês conhecem essa história. Qual foi o estado de ânimo do Chico diante de todos os acontecimentos? Ele se manteve tranquilo, calmo. E quando estourou o escândalo, suas irmãs o procuraram e disseram para ele, porque elas não iam ficar contra o filho, né? Olha, você não pode mais ficar aqui em casa. Qual foi o estado de consciência dele? Tranquilo. De madrugada, sem fazer alarde, ele pegou seus poucos pertences pessoais, na maioria papéis, com 2 ou 3 trocas de roupa, que era o que ele tinha, os seus escritos, e pegou um trem e foi embora. Né? Então, o estado de consciência, independente se você está passando uma situação muito delicada, muito difícil, que aparentemente não tem solução, lembre-se, você é um vanguardeiro da fé viva. Você já está no seu despertar. Então, dê um passo para dentro e trabalhe esse estado de consciência. Conquiste esse estado de consciência, em que você permaneça tranquilo diante das situações, por mais difíceis que elas possam parecer, porque você tem uma fé viva. E junto com a sua fé viva, o que você faz? Age, ação, trabalha, busca. Faz que nem aquele átomo que era princípio inteligente que se tornou uma célula, uma ameba. Trabalhe.
Então, mais uma frase minha. Você pode pegar essas frases e colocar como destaque. Tudo que originou do verbo divino originou-se simples e ignorante. Um átomo, tudo era átomo. O que Deus criou foi átomo. Vocês lembram que uma vez eu falei num estudo nosso que quando nós, da nossa dimensão, olhamos para o sistema solar, por exemplo, a gente não vê o sistema solar organizado em planetas e luas da maneira como vocês veem? Vocês lembram que nós falamos isso para você? Nós vemos, nós conseguimos enxergar os átomos, as moléculas em movimento, se aglomerando, desaglomerando, se aproximando. Vocês lembram disso? Porque a gente vê a luz de cada corpo, né? Vocês são dotados de fótons, vocês têm moléculas de fótons em seus corpos, que é o que forma os seus chakras. Os seus chakras são feitos de moléculas fotosselulares, fotomoleculares, me desculpa. E é isso que nós enxergamos em vocês. Eu não observo se a Eleusa usa óculos ou não usa. Eu não vejo a facies da Eleusa. Eu vejo a manifestação fotônica dos seus chakras. E a Eleusa tem uma manifestação, né, fotomolecular, que é diferente da manifestação fotomolecular do Marco, que é diferente da manifestação do Ribamar, que é diferente da manifestação do José Reis. Então, o chakra de vocês, ele é o quê? Para nós que os observamos, ele é a impressão digital dos seus espíritos. É assim que nós os identificamos. E é assim que nós identificamos o universo, pela manifestação da luz. Então, tudo que o verbo manifestou, tudo que originou do verbo, da vontade divina, surgiu simples e ignorante, porque surgiu na forma de átomo. E a missão de cada um desses átomos é retornar à sua fonte primordial. De que forma? Sábio e consciente. O contrário de como ele foi criado. Ele foi criado simples e ignorante. Ele deve voltar à imagem e semelhança do seu Criador. Ou seja, em forma de luz. Ele deve voltar luz. Está difícil essa explicação? Vocês entenderam? Então, tudo que sai do Pai retorna ao Pai. E aí que está o grande mistério, que eu já tentei explicar aqui, não vou explicar hoje. Aí é que está o grande mistério, de vocês entenderem que a divindade habita dentro de cada um de vocês. Então, por favor, não errem tanto. Não errem tanto. Por quê? Porque vocês ofendem a divindade que está aqui dentro. Porque existe uma centelha divina dentro de cada ser humano. Vocês saíram da luz, vocês têm uma centelha da luz. Então, todos foram criados simples e ignorantes, na forma de um átomo. A missão de vocês é crescer, avançar através do trabalho, da ação, do errar e do acertar, do erro e do acerto. Aí depois, acerto e acerto. Certo e certo, luz e luz. Até que vai chegar um momento, como o momento dos Cristos. O que acontece? Os Cristos, eles fizeram todo esse percurso e agora eles já estão ali, pertinho da fonte primordial. Né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Os espíritas nunca entenderam isso muito bem,
Porque eles falaram assim, se você se tornar perfeito, então você é Deus. Então Deus não é Deus. Porque para ser Deus, jamais alguém vai alcançar a perfeição. Não é isso que vocês aprenderam? Pois eu lhes digo, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. O que significa isso? Existe uma ordem dos Cristos, porque os Cristos são várias ordens. Existe uma ordem crística que ela já está em intersecção com a fonte primordial, ela está voltando para a consciência única, a grande consciência, a causa primária. A grande consciência não é um pensamento, a grande consciência são todos os pensamentos crísticos, a agregação de todo o amor, de toda a luz. Isso é maravilhoso. E é por isso que eu falo, vocês pensam em Cristo, vocês pensam num homem de 1,90 m, vocês pensam num homem externo, uma face, e eu falo para vocês, olha para dentro, que o Cristo está lá dentro. Imagine aquela luzinha lá dentro, quando vocês fecham os olhos, esse é o Cristo. Por quê? Porque quando esses Cristos que estão na ordem primária, que já estão ali intersectando, você fala assim, nossa, mas então é muita luz, é um mundo. Não. É uma célula, é um átomo. Deus é um átomo. Que coisa maravilhosa. Tudo isso aqui, ó, todo esse universo é um átomo. É um átomo. Doido isso, né? Mas é a verdade. É a pura verdade, né? E o pai de família, ao qual Jesus se refere? Quem que é esse pai de família? O próprio Criador, né? E o interessante desse pai de família, e é por isso que ele dá o mesmo pagamento, né, do filho pródigo que ele deu para o filho que ficou, ele dá o mesmo pagamento para o trabalhador da primeira hora, da segunda e da terceira. Por que ele faz isso? Porque ele não privilegiou nenhuma das suas criaturas. O Cristo não foi formado Cristo. Os arcanjos não foram formados arcanjos. Os anjos não foram feitos anjos. Eles se tornaram. Eles conquistaram esse patamar de angelitude, né, de cristandade, a gente chama de cristologia superior. Eles conquistaram. Através de quê? Através do seu esforço, no seu progresso individual. Trabalhando a sua centelha divina, que é o Deus em cada um, trabalhando, experimentando sentimentos, emoções, angústias, alegrias. E é por isso que eu falo dos erros, não amaldiçoar os erros. Através de um erro seu, você aprendeu a experiência do mal. Então, você não precisa mais lembrar o mal que você praticou, porque você já tem a experiência negativa daquele mal que foi praticado. Né? Então, você viveu tudo que foi necessário viver para se tornar quem você é hoje. Meu bem, você já imaginou o que você vai sentir quando você for um Cristo? O nível de emoções, o transbordamento de sentimentos, o clímax do amor total, amplo, geral, irrestrito. O êxtase de viver na compaixão, no amor. Isso é o reino dos céus. Né? Então, Deus, esse pai de família, que é o pai de todas as humanidades, e não só da Terra, né? Ele experimenta
Isso eu falei aqui também, foi assim, as pessoas não ficaram, não entenderam muito, né? Deus, que é a perfeição, explode, né? E cria este universo. Eu estou falando só deste universo. Para que ele criou esse universo se ele já era a perfeição e se tudo já estava perfeito? Senhores, pensem nisso comigo. Ele é a perfeição. Estava tudo certinho no lugar que tinha que estar. Para que ele foi criar o caos? Ele não criou o caos. Ele manifestou a sua vontade. E o que acontece ao manifestar a sua vontade? Né? Eu disse para vocês que nós somos o desdobramento da sua vontade, não foi isso? Nós não estamos separados da divindade. Tanto é que eu falei para vocês agora que os cristos da ordem primária estão nessa intersecção, porque eles estão voltando para a fonte primordial. Né? Então, o prazer de Deus na criação foi vivenciar os processos de evoluir em cada criatura sua, passando por todas as etapas, por todos os reinos. O prazer de Deus, a perfeição, é experimentar esses processos evolutivos em cada uma das suas criaturas. E é por isso que ele está dentro de cada um. Ele sente, ele vive, ele incentiva. Quando um homicida tira a vida de uma outra pessoa, Deus está dentro dele, tentando demovê-lo dessa ação. E Deus está dentro da vítima, tentando fazê-la compreender esse ato. E é o mesmo Deus. Né? Então, ele experimenta esses mínimos processos de evolução de cada uma das suas criaturas que foram criadas por ele simples e ignorantes. E ele quer o prazer de voltar a ele em luz. Por isso que nós dizemos que ele é onisciente. Por isso que nós dizemos que ele é onipresente. Né? Porque ele está dentro de cada um. Então, reino dos céus é um estado de consciência. O pai de família, o criador primordial. E os trabalhadores da última hora, a própria humanidade. A vinha é a Terra. A Terra, o planeta. Né? E o trabalho que o Anderson explicou tão bem num estudo que ele fez no domingo, o trabalho representa tudo aquilo que enobrece o espírito. Não é a atividade profissional. A atividade profissional, ela implica, né, num ganha-ganha. Você oferece a sua mão de obra e você recebe uma recompensa com essa mão de obra para fazer os seus câmbios, trocar por alimento, trocar por roupas, trocar por moradia. Mas o trabalho verdadeiro, é essa dinâmica do espírito de evoluir. Uma pequena caridade que você faz é uma dinâmica de trabalho. Né? Você ouvir uma pessoa, muitas vezes você parece que aquilo é banal, mas é uma dinâmica de trabalho. Então, existem... eu escuto alguns médiuns falar assim, eu nunca vou ser como Chico Xavier. Você nunca vai ser como Chico Xavier. Você vai ser você com as mesmas habilidades do Chico Xavier, ou até diferentes, mas no mesmo patamar. O importante não é você ser como o Chico Xavier. O importante é você ser o melhor que você pode ser. No seu dia a dia. Olha, com a moça do supermercado,
com o motorista descuidado do trânsito, com a criança que te inquieta. O importante é sempre você ser o melhor em tudo aquilo que você faz. Estar presente, consciente naquilo que você está fazendo. Né? Essa é o grande mérito do trabalhador da última hora. Né? Então, a parábola diz que ele saiu de novo na terceira hora, que ele saiu mais uma vez na 11ª hora, né? E que, ao cair da tarde, ele ainda foi lá na praça, viu que ainda tinha trabalhador lá e chamou eles para trabalhar. Isso não é familiar para vocês, não? Agora, na Terra, no auge da transição planetária, o que está sendo feito? Dando uma oportunidade aos renitentes. Não está sendo feito isso? Né? E outra coisa, esses renitentes que ouvirem esse chamado, que aceitarem esse convite, que se prestarem a essa reforma, eles vão também receber a sua recompensa. A mesma recompensa que os primeiros receberam. Ah, mas o trabalho dos primeiros foi muito mais grandioso do que esses que estão fazendo agora. Você quer comparar um Abraão, um Moisés? Não, não é assim que se faz. Nós não usamos comparar ninguém com ninguém. Nós comparamos o espírito com ele mesmo. Como que esse espírito estava na sua última reencarnação? Como que esse espírito está agora? Essa é a conta que nós fazemos, né? Então, embora essa parábola, né, as horas dessa parábola tenha relação com os períodos do dia, porque Jesus falava em horas, em períodos do dia, na verdade, o que ele estava se fazendo não é se referindo a eras, como muitos pensam. Ele estava se referindo ao tempo de despertar de cada um. Essa é a verdadeira explicação dessa parábola. Essa é a o verdadeiro entendimento. Jesus se referia aos momentos do despertar consciencial de cada indivíduo. E aí ele fala que o pai de família foi na primeira hora. Você pode entender aí o pai de família sendo Deus, você pode entender aí o pai de família sendo Cristo, você pode entender aí o pai de família sendo os avatares, porque veio Deus e manda Abraão. Depois vem o Cristo. Depois o Cristo continua mandando os seus mensageiros para continuar chamando esses trabalhadores. E agora, nessa última hora, quem que o Cristo está enviando? Né? Todos nós estamos aqui para ajudá-los nesse despertar. Ele continua chamando. Até o último segundo ele vai chamar. Foi assim que aconteceu em Capela. É assim que está acontecendo na Terra. É assim que acontece em todos os lugares. Né? Então, não importa a hora em que cada um desperte. Importa, né, que cada um se dedique ao seu trabalho de regeneração, ao seu trabalho de evolução. Né? Tanto os trabalhadores do começo lá do turno até os da última hora, eles vão ser recompensados. Por quê? Porque a recompensa deles é voltar à luz primordial. A recompensa deles é viver na luz de onde eles saíram. A recompensa deles é se tornar luz, ser luz. Esse é o divino salário. Essa é a divina recompensa. Não é moeda, não é denário. Essa é a divina recompensa. Voltar à luz, viver na luz, ser a luz. Né? Então, se não for agora, durante essa transição planetária, que esses trabalhadores da última hora irão aceitar o convite,
Não tem problema, Deus continua esperando, porque ele não vai perder nenhuma ovelha do seu aprisco. Saiu dele, tem que voltar para ele. Pronto. Ele é atemporal, ele não se importa com o tempo. Então, esses seres que não aceitarem esse último convite, irão para um novo mundo, vão reaprender várias coisas. Quem sabe, em alguns milênios da Terra ou daquele novo mundo, eles aceitem que eles precisam evoluir, que eles precisam iniciar esse processo de crescimento espiritual. Né? Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande oportunidade. Né? Então, aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, ele vai falar sobre os obreiros do Senhor. Né? Então, essa expressão que foi cunhada pelo Espírito da Verdade, né, sobre os trabalhadores da seara de Jesus, né, ela se refere àqueles que já estão conscientes de que são seres eternos e que não podem mais adiar o seu trabalho ascensional. Né? Então, neste grupo, nós podemos incluir os espíritos colaboradores na transição do planeta Terra para um mundo de regeneração, mas também podemos incluir todos vocês. Né? Então, vocês merecem as mesmas recompensas que os primeiros trabalhadores. Então, você comparar Abraão com Chico Xavier e falar, não, Abraão foi o cara. O Chico foi bom, mas Abraão é o grande patriarca. Não. Não é assim que se faz. Cada um chamado no seu tempo. Cada um vai fazer a obra que foi designada a ele. E ambos vão ter a mesma recompensa. Qual que é a mesma recompensa? Evoluírem, evoluírem, evoluírem. Se tornarem cada vez mais luz. Essa é a grande diferença. Né? Então, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Nós vamos encerrar aqui hoje. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, que é essa transição planetária. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel que não seja a caridade. Os seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Né? Então, nós encerramos por aqui. A Eleusa já me avisou do tempo, né? E eu espero que o que eu disse a vocês tenha caído em seus espíritos com muita clareza, né? Porque a nossa intenção é fazê-los compreender esses ensinamentos castradores que foram passados para vocês, né? Esses entendimentos limitantes. Entender essas verdades de uma forma transcendente, de uma forma muito mais ampla, né? Muito mais além daquilo que já foi ensinado a vocês. Vocês perceberam essa parábola sob uma nova versão, o quão rica ela pode se tornar? Quando você extrapola as palavras ditas pelo próprio mestre, quando você vai além daquilo que a igreja quis que você acreditasse com isso, porque não faz muito sentido a explicação que se tem sobre algumas parábolas do Cristo. Né? Se você ouvisse, se você se lembrasse de estar ouvindo essa parábola pelos próprios lábios do Cristo há 2000 anos atrás, naquele momento você era um trabalhador da última hora. Porque estava acontecendo uma hecatombe.
martírios nos circos romanos, crucificações sem limites. Você imagina 6.000 cruzes colocadas de fora a fora numa via romana para avisar quem chegasse à cidade quem era o poder ali. Né? Então, hoje você ouvir as explicações dessa parábola sob um outro ponto de vista, baseado, tendo por base o conhecimento que você já adquiriu, tendo por base o seu nível de despertar espiritual nessa altura dos acontecimentos, eu acredito que vai te trazer profundas reflexões. Não é isso? Profundas reflexões. É isso que eu penso que pode contribuir com o crescimento de todos vocês. Tenho dito, câmbio final e até a próxima oportunidade.